Finalmente, boa madrugada. Hoje é um dia especial porque eu comemoro a primeira elaboração de uma apresentação, porque aqui não é bagunça. Então, vamos tomar uma triple, uma Wolf Triple, que eu queria arriscar hoje, né? Eu queria ter uma expectativa lá embaixo para poder ter uma surpresa. Então, comprei essa aqui. É uma cerveja forte clara com coentro e laranja. Então, vamos experimentá-la. Viu que parece champanhada. Vamos ver. Então, o texto de hoje, em língua estrangeira, mas minha apresentação, por óbvio, vai ser em português, é sobre as bases teóricas do liberalismo, por Jeremy Waldron, um liberal bastante raiz, melhor dizendo assim. Não é o liberal do Dworkin, que é o liberal que liga a ideia inicial de igualdade, é o liberal raiz. Então, antes de dar início, saúde, boa madrugada. Até agora foi uma surpresa boa, mas vamos aguardar os próximos goles. Pra vocês verem que eu não estou brincando, PowerPoint, é isso mesmo. Voltando aqui, apoiando o celular, iniciando pela teologia de boteco, falando que Cristo não era cristão, Buda não era budista, Maomé não era... Agora pegou. Maomé não era a religião dele. Muçulmano. É uma teologia de boteco que quer dizer que não necessariamente os liberais, na hora que criaram suas teorias, eram liberais. Os socialistas, na hora que criaram as suas teorias, não eram socialistas, não pretendiam, não tinham a pretensão de criar uma teoria política, mas eles apenas queriam tentar organizar, né, os arranjos de como são governados, né? E principalmente a partir de Kant, a situação de não só necessariamente o arranjo do governo, mas sobretudo com a moral aplicada. Bom, mas o texto não é sobre o Kant, é sobre o Jeremy Waldron. Então, ele foi orientado, né? Ele era aluno, discípulo de Dworkin. E os dois divergiam, de certa forma, sobre a principal base de legitimidade, né, nos arranjos democráticos. No caso, Dworkin, ele se utilizava da ideia de que de quem era a competência para julgar qual o direito fundamental é mais importante que um outro é o poder judiciário. No entanto, Jeremy Waldron, ele, um neozelandista, ele veio de uma sociedade em que o sistema de governo era o parlamentarista. E o que isso quer dizer? Que é muito voltado pro legislativo. Então, ele sustentava a ideia de que quem diz que um direito é mais fundamental ou menos são as pessoas legitimadas para a escolha. Então não é uma corte constitucional que vai dizer que vão ditar o direito, mas sim os eleitos, no caso, os parlamentares. Então, a partir dessa introdução, ele aborda bastante as formas de consentimento. Eu acho que eu disse num outro vídeo que Rawls, ele tinha a ideia de consentimento baseado no véu da ignorância. Todos, ao consentirem,
não tem a menor noção do seu status, de sua classe social, não tem a noção de que se eu for tributado, se eu quero um imposto sobre grandes fortunas, né? Muito discutido, que vamos ver como vai ser o caso da Argentina. Quem desejou para si não sabe se é bilionário ou não. Porém, se soubesse, um bilionário não gostaria de ser taxado. Então, se fosse uma pessoa de classe baixa, obviamente gostaria de que existisse um imposto de grandes fortunas para essa receita se reverter para essa pessoa em forma de serviços. Enfim, a teoria do consentimento, ela também se baseia em um consentimento que pode ser ora tácito e um consentimento que pode ser ora expresso. No caso, esse consentimento tácito seria um consentimento hipotético, né? E o consentimento expresso seria aquele raiz em que todas as pessoas iam lá e falavam que a democracia pura, por exemplo, que tem o seu voto direto, que conseguem participar de todas as decisões políticas. E aqui temos um primeiro problema, uma primeira crítica, que hoje, atualmente, em qualquer país subdesenvolvido, em desenvolvimento ou desenvolvido, quem tem maior capital político são as poucas pessoas com dinheiro. Então, muito capital político na mão de poucos. Então, quem decide que consentimento é esse em que você decidem por você, né? Pessoas que têm mais poder, que com certeza vão decidir em prol dos seus próprios benefícios, né? Em prol da sua própria felicidade. Que legitimidade é essa? Sobretudo para o Waldron, que prega a democracia como forma de você exercer o seu liberalismo, né? Então é bem questionável essa parte. Além disso, mais um gole, saúde. Bom, não é nada surpreendente, mas depois que eu bebi até a Ribeirão da Colorado, a partir do dia que eu li que aquela porra é feita de laranja, eu nunca mais consegui tragar a cerveja. Voltando. Existe um outro problema do consentimento, que é o meu sentir. Vejo que é um grande problema. Por quê? Não faço ideia de quem criou a Constituição Federal de 88, de outubro de 88, quem está vivo hoje, ou quem já morreu. Basicamente, então, nós somos o contrato, né, o nosso contrato social, o maior contrato social que a gente pode ter numa democracia, a Constituição, são os mortos que legislam, né? São os mortos que legislam. E, no caso Brasil especificamente, foi aprovada uma PEC aí no Senado hoje, no segundo turno. Temos artigo 167G, enfim, temos uma grande colcha de retalhos que a gente também não sabe mais o que tem nesse contrato, né? Eu acho que o contrato, né, de hoje em dia, parece aquele contrato que tem aquelas letras miúdas, enfim. Quem disse que isso é consentido, né? Quem disse que isso é consentido? Um grande problema para mim é esse, então, de ver que os mortos legislam o presente. Isso, para mim, deveria haver uma flexibilidade. O contrato assinado, né, hipoteticamente, deveria ter os termos melhor definidos. Porque do jeito que está, é a mesma coisa que a gente não consentisse. Mas a gente pode guardar uma boa conclusão então, né? Eu não posso nunca falar que se há um consentimento hipotético, também haveria um consentimento efetivo, né? No entanto, posso afirmar que se não há um consentimento hipotético, teórico, também não há um consentimento efetivo. Casos
emblemáticos, escravidão. Não existe um consentimento em abstrato sobre a escravidão. Pelo menos na cultura ocidental atualmente não existe mais ideia de que é aceitável. Por outro lado, é lógico, por óbvio, que nunca vai haver um consentimento efetivo dessa prática. Bom, além disso, uma das observações de Waldron que ele faz vem no palmilhar das comparações, né, entre liberalismo, socialismo, liberalismo, conservadorismo, das suas diferenças e de bases que se apoiam. Porque agora, remetendo agora, antes foi a teologia, agora vai ser a história da arte de boteco, né? A gente vê movimentos na linha do tempo da história da arte que são rupturas, mas que resgatam algo de um movimento anterior, né? Enfim, sempre há uma retomada e aí pega um pouquinho de cada. Por exemplo, liberalismo e socialismo. Ambos, eles pregam que o ser humano, né, tem que consentir, tem que tomar decisões, tem que ser... há de haver uma certa harmonia entre as opiniões, as visões. Entanto, no entanto, não compactuam com a ideia de transparência, sobre o que é o privado, enfim. Por outro lado, o liberalismo e o conservadorismo, eles guardam semelhança porque eles valorizam a individualidade, os direitos individuais. No entanto, o conservadorismo, e aqui é uma crítica que eu faço descabida, talvez preconceituosa, com certeza, sobre o conservadorismo que não necessariamente tem um consentimento racional. O consentimento do conservadorismo vem na base da mística, às vezes até com certa autoridade, às vezes até com a religião sendo envolvida, né? Temos que consentir porque Deus colocou assim no João capítulo 10, versículo 2, essas interpretações assim muito feitas pela bancada evangélica, né? Pela bancada da bala, pelas bancadas ruralistas, enfim, por bancadas que usam de sua autoridade, né? Seja no meio que vive, qual for, para impor um consentimento em quem não tem a menor pretensão em concordar, né? Falando nisso, podemos também ligar o liberalismo e fazer comparações com o utilitarismo, porque o utilitarismo também considera o ser humano per se, né? Consegue reconhecer as individualidades, mas o utilitarismo, eu acho que ainda tem mais. O utilitarismo vai muito pela ideia pimenta nos olhos dos outros é refresco. Por quê? Quando se luta, né, por a maximização do saldo líquido de felicidade da sociedade, por óbvio, alguns vão ganhar e outros vão perder. Agora, quem perdeu? Quando é que essa pessoa que perdeu vai concordar com alguma coisa, né? E isso é bastante delicado, porque nunca na época em que, se houve uma época em que, pelo utilitarismo, a escravidão era benéfica, aumentava o ganho da sociedade, quando que os escravos iam concordar que consentir, melhor dizendo, que a escravidão era benéfica, iriam consentir com essa prática?
Ó, por óbvio que nunca. E agora, mergulhando no meu último slide, na verdade não é o último, mas ainda não está pronto. É um slide de críticas. É um slide de críticas. Não me imaginei fazendo um slide de críticas. Vou mostrar. Provavelmente está espelhado, mas é um slide de críticas. Faça o seu esforço, coloca um espelho, lê de trás para frente, Xuxa, é isso. E aí eu vou citar algumas críticas que eu tenho que considerar. Antes de tudo, por que eu tenho que fazer esse PowerPoint? Porque será uma apresentação. É assim que funciona. Alguma seleção de textos prévia e cada um terá que apresentar esse texto. Esse será um texto que eu apresentarei e que gostaria de falar algumas críticas agora. Uma delas. Essa teoria do consentimento é bastante delicada. Por quê? Voltando ao caso da escravidão. Você concorda com a escravidão? Sim ou não? Porra, não. Você concorda com a violência contra a mulher? Sim ou não? Porra, não. Tudo bem. Existem consentimentos que eu chamei, né? Que eu tive a audácia de chamar de consentimentos booleanos, né? Consentimentos não booleanos, não binários, né? Consentimentos de sim ou não. Tive que paralisar para atender o interfone, lógico, numa madrugada, o vizinho reclamando do ar-condicionado, que está pingando no ar-condicionado dele, mas acredito que não interromperá mais. Críticas, voltando. Existem consentimentos que não são binários. Por quê? Como eu havia falado, existem opiniões claras. Você é contra a escravidão, você é contra a violência doméstica. Sim ou não? Tudo sim ou não. Mas agora eu acho que cada vez mais as relações vão ficando complexas, as questões vão ficando mais complexas e acaba por serem gerados questionamentos um pouco que fogem desses extremos, né? Por exemplo, de que forma você acha que a tributação pode impactar na vida dos mais pobres? Não é sim ou não? Não é, não tem. São milhões de respostas, podem haver respostas um pouquinho mais a favor de mais impostos para aumentar a receita, e tem outros que podem ter ideias que prezem pela isenção de tudo. Enfim, não existe uma base não estática, mas uma base que dá para cravar uma resposta. Ainda assim, uma outra crítica. O checklist, o contrato social, né, não é um checklist estático, ou seja, não é alguma coisa que a gente vai, na hora, a gente vai consentir, a gente vai, chega, faz um monte de marcação e aquilo ali fica pro resto da vida. Eventualmente, opiniões mudam, visões mudam, soluções em especial mudam. Então, hoje em dia, a gente vive numa república presidencialista, amanhã a gente pode estar vivendo num parlamentarismo, enfim, as soluções vão mudando, vão modificando. Então, é muito delicado. Hoje em dia, sobretudo, pela heterogeneidade que a gente vê na política, existir uma resposta cravada que dê um veredicto. Por último, algo que eu já falei, que existe a heterogeneidade na participação política, que poucas pessoas possuem um grande capital político. E isso sim impacta no consentimento, ou na legitimidade de um consentimento. Tinha algumas coisas a mais para falar, que por óbvio não me lembro, pois já está de madrugada, mas esse é um texto mais criticado, é um texto mais acessado, esse apanhado, como posso dizer assim. Enfim, vale a leitura, são 23 páginas de muito sofrimento, mas é importante. Então é isso, uma boa madrugada a todos, tenham bons sonhos. E acho que vai destacar
essa cerveja Triple não é para ser bebida da forma que eu bebi, que ela estava muito gelada. Ao final desse vídeo, 20 minutos depois, modificou o sabor, ficou muito mais aromática, mas não consegui sentir o coentro. Então, um grande abraço a todos.